sacrifício eu vou lhe dizer. Levanto bem cedo e pego a enxada, a moringa d'água e o meu de comer. Pode ter certeza que fome eu não passo, mas tem uns pedaços que eu vou lhe dizer. A vida do sertanejo do Alto Sertão e de parte do sudoeste da Bahia, com destaque aos povoadores das imediações do Morro do Chapéu, no município de Jacaraci, pode ser compreendida por meio das atividades agropecuárias desenvolvidas durante todo o ano, segundo as particularidades do seu calendário agrícola local. Calendário esse que divide o ano em dois períodos distintos, o período da seca e o período das águas, que em alguns anos, e especialmente durante alguns meses, acabam por se confundir. A gente sabe que a agricultura familiar aqui na nossa região se desenvolve em dois períodos distintos, no período da seca e no período das águas, e as atividades agrícolas ou agropecuária modifica de acordo esse período do ano. O período da seca corresponde ao período de 6 meses do ano do calendário cristão, que no semiárido nordestino se inicia no mês de abril e se encerra no mês de setembro, podendo em alguns anos durar 7, 8, 9 meses, iniciando antes de março e ou se estendendo até novembro. É nesse período do ano que os agricultores dessa localidade cultivam os regradios, áreas localizadas próximo aos rios, irrigadas por gravidade por um sistema composto por açudes e sulcos, conhecidos por regos, prática agrícola de suma importância para a subsistência das famílias e para a economia local. A partir do momento que inicia o período da seca, quais atividades agrícolas e pecuárias vocês desenvolvem aqui na Fazenda Mineiro? Como que isso funciona? Já o período das águas é o período do calendário agrícola dos povos do semiárido dessa localidade, que normalmente se inicia no mês de outubro, se estendendo até o mês de março, quando os esforços das famílias se direcionam para a estocagem, plantio e carpinagem dos roçados, áreas que se encontram em sua ampla maioria em regiões íngremes ou ladeiradas, e são destinados geralmente a pastagens e a plantações mais resistentes à seca. Como se dá esse processo de plantio, de preparo para o plantio, que é conhecido aqui na região como período da seca? Como que se dá o início dos roçados e até o período de plantar as sementes ou as pastagens? Iniciado a seca, começa o trabalho de roçada das mangas. Ao mesmo tempo, ou um pouco depois, começam a fazerem os roçados para o plantio de alimentos e retirada da lenha. Antes, é preciso rebaixar os garranchos, retirar a lenha dos roçados, geralmente nos ombros ou em carros de boi, ou encostando em árvores deixadas em pé no meio do roçado para a retirada de lenha depois, evitando que assim possam se queimar quando iniciado as queimadas do roçado. No período da seca, na região, acontece o plantio dos regradios,
áreas que são irrigadas através de um sistema composto por açudes e regos, localizados em regiões mais altas, molhando as plantações por meio da gravidade. Primeiro, a terra é tombada utilizando tração animal, o que facilita o plantio dos grãos, a capinagem do mato e a conservação da umidade quando molhada. Máquinas agrícolas são utilizadas para aumentar a produção no trabalho, quando os plantios são feitos em áreas mais extensas, sempre acompanhadas de perto pelos agricultores, irrigando sempre que necessário, realizando quase sempre 2 capinagens, uma algumas semanas após o plantio e a outra pouco tempo antes de florar, esperando até o momento que esteja pronto para a colheita, nesse modelo de roça associativa, chegando o feijão primeiro, levando um tempo depois para o milho chegar. Passado 60, 70 dias depois do plantio, é hora de começar a arrancar o feijão para retirar da roça e amontoar no terreiro, deixando secar até o ponto de começar a bater. Certificado que o feijão está todo debulhado, é hora de começar a retirar a palha, utilizando para isso uma peneira, até que o feijão se encontre pronto para ser ensacado, deixado com um pouco de palha quando para o próprio consumo. Os trabalhos voltados para a moagem da cana para a produção da cachaça e da rapadura normalmente ocorrem no período da seca. As primeiras atividades desse modelo de trabalho implicam no corte, pelagem e transporte da cana, podendo ser feita nos ombros ou em carro de bois, dependendo da distância existente entre a roça e o engenho. O início do processo de fabricação da cachaça se dá com a moagem da cana, extraindo assim o seu caldo, muito apreciado pelas pessoas quando combinado com pingos de limão. Após extraído o caldo da cana, mais conhecido na região como garapa, é encaminhado para recipientes para que possa passar pelo processo de fermentação, quando combinado com o milho moído. Após a sua fermentação, é encaminhado para o alambique, onde passa pelo processo de destilação, podendo ou não resultar em uma cachaça de qualidade, muito em virtude do seu acompanhamento e da qualidade do fermento utilizado para a produção. O processo de destilação implica em um grande cuidado com o controle do fogo que entra em contato com o alambique e também da água que entra em contato com o seu capacete, mantendo-o em temperatura ideal durante toda essa última etapa do processo de fabricação da cachaça, podendo atestar assim que a mesma alcance a qualidade desejada, que pode ser demonstrada através de alguns testes realizados no momento da produção, atestando um padrão de qualidade a cada produto. O processo de produção da rapadura também implica na retirada da garapa da cana
através de engenhos de madeira movido a tração animal ou por engenhos motorizados. Retirado o caldo da cana, ele é levado a tachos de cobre submetidos a altas temperaturas, que implica na utilização de escumadeiras para purificação da garapa e controle do seu aquecimento. Depois de submetida a um longo período de fervura, a garapa vai mudando de propriedade até chegar ao momento ideal de ser despejada na gamela. Situação que requer a participação de pelo menos 3 pessoas, evitando que assim possam se queimar, já que se faz necessário ir mexendo o melaço da rapadura com uma pá, para que assim possa se esfriar até o momento de ser despejado na forma, ficando assim com o formato que conhecemos. Terminada a semana de moagem, é hora de carrear o bagaço para as roças. No fim do mundo, vem pra cá, no Ribeirão, as florestas mandam vamos ter louco para pegar, viu? Vai! Olha só! No sertão, os regradios, também conhecidos como chacras, são verdadeiros oásis do semiárido. Esses pedaços de terra são considerados as despensas do sertão. Neles se planta de tudo: milho, feijão, bananeiras, onde seus frutos também são muito utilizados para o preparo do cortado de banana. Encontram-se também os cafezais, fonte da principal bebida da localidade. Os canaviais para a produção da rapadura e da cachaça, ou mesmo para a apreciação do seu caldo. Plantações de manaívas, já que a mandioca é a matéria-prima para a produção de farinha e polvilho, base da produção de bolos e biscoitos, sem falar no seu consumo na forma mais pura. Roças de guandu ou andu, como é mais conhecido, muito utilizado na produção de farofa. O urucum para a produção de corante, muito utilizado na culinária local. E frutas de uma enorme variedade de espécies. Na vida do sertanejo, o curral exerce um papel de grande relevância. É nele que durante as noites de alguns meses do ano o gado é preso para o acúmulo de esterco, utilizado no plantio de hortaliças. Durante os meses mais frios do ano, evitando que a terra se resseque. As duas principais plantações são o coentro e o alho, e normalmente se inicia no final do mês de abril, se estendendo até o final do mês de maio. Quando o alho atinge um determinado porte, assim também como o coentro, é hora de realizar a primeira limpa, manualmente e ou com o uso de uma pequena enxada. Adubando a horta com esterco pela segunda vez para que assim o alho possa desenvolver as cabeças.
e o coentro possa carregar bem e engranar, aumentando a produção. Pés de pimentas também são indispensáveis nesse ambiente, uma vez que, assim como o alho e o coentro, compõem os ingredientes necessários para o preparo do tempero do sertanejo. Pisados juntamente com o sal num pilão de madeira para dar aquele sabor aos alimentos. Estou aqui na Fazenda Mineiros, no município de Jacaraci, Bahia, no semiárido nordestino, para tentar entender como funciona a agricultura familiar nessa propriedade com o senhor Gessino. A gente sabe que a agricultura familiar aqui na nossa região se desenvolve em dois períodos distintos. No período da seca e no período das águas. E as atividades agrícolas ou agropecuária modifica de acordo esse período do ano. Por exemplo, no período das águas, há o plantio dos roçados e a lida, que é o trabalho com a terra, estocar a terra até o ponto de plantar, carpir os mantimentos que foram plantados nesse ambiente. Mas agora, no período da seca, temos as atividades agrícolas desenvolvidas por meio do sistema de regradio, que é na região conhecida como os regos. Eu gostaria que você me descrevesse, a partir do momento que inicia o período da seca, quais atividades agrícolas e pecuárias vocês desenvolvem aqui na Fazenda Mineiro, como que isso funciona? Aqui na Fazenda Mineiro funciona assim: quando entra o período da seca, é o plantio de feijão, a carpa da cana, o plantio de milho, a feita da rapadura, aquela moagem que a gente faz para fazer a cachaça, fazer o plantio de capim para fazer a silagem, para criar, e o milho, a quebra de milho para tratar dos animais, das galinhas. Aqui funciona no período da seca, desse jeito que a gente faz. Senhor Gessino, sabemos que a vida aqui na região, e principalmente nessas fazendas na margem do Rio Verde pequeno, se desenvolve em torno do engenho. Então o engenho necessariamente não é só o instrumento de moagem da cana, a peça que moe a cana, mas engenho é um contexto onde tanto a agricultura como a pecuária se desenvolve nesse meio. Então o senhor poderia descrever para mim como que é esse processo de produção da rapadura, da cachaça e do tijolo? O desempenho da cachaça é desempenhado a fazer a cachaça aqui na Fazenda Mineiro, a cachaça angicalina para pequenos produtores aqui para servir nos povoados, a rapadura para levar à feira, o tijolo. E aqui a gente fazemos com engenho com boi, engenho hoje que está tocando a eletricidade pelo motor, o engenho motor a diesel. Ô Gessino, dá para fazer quantas safras de feijão durante o período da seca aqui através desse sistema de regradio, através do sistema de rego e açude aqui na região? No período de safra aqui na nossa região, a gente estamos fazendo como 3 safras. Fazemos a safra no mês de março e junho e o mês de agosto, que já está aproximando já as águas. Então é possível desenvolver o plantio do feijão, que tem um ciclo curto, essa quantidade de vezes, né? Assim, através do sistema de irrigação. O sistema de irrigação aqui, pela gravidade que a gente irriga o feijão, é por esse sentido que a gente trabalha. É um período de muito serviço, né? Já que envolve a limpeza das chácaras,
a ração para as criação, já chegando o período das águas? Hoje é um processo de trabalho que está muito difícil de lidar com ele, porque o serviço manual hoje está precisando de bastante gente e não estamos encontrando aqui no nosso Nordeste. Eu encerro essa conversa, esse esclarecimento sobre a prática da agricultura familiar aqui na Fazenda Mineira com o senhor Gessino, e até uma próxima oportunidade. No sertão, ao amanhecer, as famílias têm como primeira atividade do dia alimentar os animais. Às vezes se faz necessário fazer canjica para os pintos, alimentando-os separadamente dos maiores, evitando assim que uns atrapalhem o desenvolvimento dos outros. Enquanto as aves adultas são alimentadas separadamente no quintal. Já para dormir, são conduzidas e presas no puleiro, evitando que assim possam ser atacadas durante a noite por algum animal, permanecendo presas no dia seguinte até botarem. Os porcos normalmente são alimentados pela manhã, podendo se encontrar soltos em mangueirões ou presos em chiqueiros de menor porte. O chiqueiro, local onde se cria o porco, tem também uma grande relevância na vida do sertanejo, já que esse animal faz parte da sua base alimentar. Após um longo período de engorda, que pode durar por volta de um ano, o porco pode ser abatido, passando por uma grande quantidade de etapas até que possa começar a ser dividido. Serviço que requer uma grande atenção durante a retirada das vísceras do animal, evitando que assim o mesmo possa ser contaminado. A sua divisão pode ocorrer no chão, em cima de uma mesa ou dependurado em uma madeira com uma corda. Depois de dividido por partes, a família se reúne para separar aquilo que será doado aos parentes, também para salgar o restante e cortar o toucinho, deixando no ponto de ser fritado a fim de retirar a gordura para o preparo dos alimentos, e do torresmo para o consumo direto ou preparo de vários tipos de farofas. Durante a seca, quase sempre quando já está se aproximando o período das águas, é necessário os agricultores e ou pequenos criadores raçoar os animais, uma vez que a pastagem já não mais atende à necessidade alimentar da criação. Durante quase todos os dias, ao entardecer, os pequenos criadores praticamente seguem o mesmo ritual. Se direcionam para as mangas para apartarem os bezerros a fim de retirar o leite no dia seguinte. Bem de manhãzinha, se encaminham para as mangas, a fim de soltarem os bezerros dos currais para encontrar a mãe, facilitando assim o processo de retirada do leite, onde quase todos os dias é uma luta direcionar o bezerro aos 4 ubres da vaca e depois afastá-lo para facilitar o processo de higienização e retirada do leite em uma ou mais etapas, alimento indispensável na casa de todo sertanejo. Durante o final do período da seca, os agricultores dessa localidade têm sua rotina dividida pelo trabalho praticado nos regradios e a necessidade de alimentar os animais em virtude da diminuição das pastagens
se valendo de algumas espécies de capins plantados nas vazantes ou mesmo de palhadas provenientes da prática agrícola nos regradios, destinando um maior cuidado geralmente às vacas paridas e às pareias de bois destinadas ao transporte de lenha e ao trabalho de moagem, assim como os animais de montaria, que também podem ser utilizados nos trabalhos da roça, o que despende um maior tempo para a realização dessas atividades pelos agricultores criadores. Nesse período, quase não lhes sobrando tempo para o descanso. Iniciado o período das águas, é hora das famílias começarem a plantar os roçados. Muitas plantam antes mesmo da chuva chegar no sertão, no modelo conhecido como plantio no pó. Algumas semanas depois, os roçados apresentam um outro aspecto, agora com as plantações já quase cobrindo o solo. Momento ideal para capinar e chegar à terra no pé das plantações. Quase sempre sendo necessário realizar mais de uma capinagem, até que o feijão e o milho cubra todo o solo, não permitindo mais limpar. Chegado o momento, primeiro se faz a colheita do feijão. Somente um bom tempo depois é que o milho se encontrará seco na roça, pronto para ser quebrado, evitando que assim possa ser devorado por animais ou mesmo por insetos como o gorgulho do milho, antes mesmo da sua colheita. Amontoado na roça, o milho é transportado para casa em lombos de animais ou em carro de bois, sendo armazenado nos paióis, de onde é retirado diariamente para o trato dos animais. Estou aqui na fazenda Barra do Paulista, propriedade do senhor Edivaldo Rodrigues, na margem do Rio Verde Pequeno, para uma conversa sobre a lida, o trabalho da agricultura familiar desenvolvido numa área conhecida como roçado, que é uma prática que inicia no período da seca e a plantação, de fato, dos alimentos ou da pastagem ocorre com o início das águas. Eu gostaria que o senhor Edivaldo, se possível, contasse para nós como se dá esse processo de plantio, de preparo para o plantio, que é conhecido aqui na região como período da seca. Como que se dá o início dos roçados e até o período de plantar as sementes ou as pastagens? Bom, Léo, a partir de setembro em diante, que costuma a chuva chegar, é onde que o mato começa a perder a folha de maio em diante. De fato que de maio em diante o mato começa a perder a folha, ele troca as suas folhas. É como se fosse a gente também mudando a nossa roupa. Ele troca as suas folhas, fica seco, você pensa que está até morto o mato, então a gente inicia o roçado, faz o preparo da terra, porque se a gente não preparar o solo da terra nessa época, a gente não consegue fazer nem a pastagem, nem a plantação de milho e feijão. Porque a gente tem que acerar aí, a partir do dia 20 de agosto em diante, a começar a queimar os garranchos, quem precisa queimar. Hoje, ultimamente, ninguém tá, eu mesmo não estou usando queimar garrancho. Porque garrancho se fala o mato. Porque hoje, a gente, quando desagrada uma terra, a gente consegue leirar, montuar o mato, deixar no meio da terra para poder virar adubo. E nesse adubo é o próprio nutriente das plantações de feijão, milho, capim. Aí a gente consegue fazer
o pasto, a gente consegue plantar o pé de milho, o pé de feijão. Nessa época que chega a chuva, aí é uma época certa de nós que vivem no sertão continuar a nossa rotina de trabalho, porque sempre que tenha conhecimento, o sertão é muito seco e a gente tem que aproveitar essas épocas. A partir de maio em diante, a gente começa a apanhar os roçados. E lá para o final de setembro, agosto em diante, a gente acera as roças, uns queimam, outros já não queimam, começa a plantação que chega a chuva, e aí a gente vai conseguindo fazer o benefício na terra, porque a terra sempre ela é muito sofredora por falta de chuva. E a gente que quando cuida da terra, a gente consegue fazer ela sobreviver e colocar fruto para o alimento da nossa mesa, para ser a própria alimentação nossa aqui no sertão. E cria umas vacas leiteiras também, porque o gado aqui é uma fonte de adubação da terra. De fato que a gente, para fazer a terra, a gente tem que ter o gado. E a história do sertão nordestino aqui é muito difícil, porque é muito seco. Mas o que o homem não faz, o homem não pode ser fraco, porque se ele for fraco, ele não consegue fazer nada. Ele tem que ser uma pessoa que tenha conhecimento e que se defenda das arvoredos, um pouquinho da água que você tem, e comece a plantar suas coisas, que tudo se torna fácil na vida da gente. Senhor Edivaldo, eu agradeço pela conversa, pelas palavras, pelo conhecimento transmitido. Na cozinha do sertanejo tem água fervendo, tem café sendo passado no coador, tem biscoitos fritos na gordura, tem fogão a lenha aceso desde manhãzinha, tem picado de chuchu, tem banana verde sendo descascada, tem picado de banana, tem feijão sendo catado, tem arroz sendo lavado, tem feijão indo para a panela para início do seu cozimento, tem gordura do tocinho de porco indo para a panela, tem arroz temperado e recheado, tem carne cozida e também fritada, tem feijão temperado, temos o andur cozido, temos o preparo da farofa, o preparo do cortado, temos ovo de galinha caipira frito, temos o nosso próprio modo de vida. De forma que a cozinha é bem mais do que o local de preparo de alimentos. No sertão também se festejam os santos padroeiros. Nessa localidade, Santo Antônio também é festejado.
assim como São João Batista com sua típica festa junina. Finalizando com um animado forró. Os festejos em homenagem a Nossa Senhora do Patrocínio é marcado por romarias. Um grande e animado leilão onde se destacam as leitoas assadas. E uma enorme procissão para finalizar os festejos em homenagem a Nossa Senhora do Patrocínio. Senhor, que não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou sertanejo e tenho orgulho, detesto barulho, detesto voar. Meu carro é o cavalo, meu som o canário, meu ramo é o trabalho, meu hobby é pescar. A planta que flora, é verdade a seca que assola, é verdade o irmão que consola, é verdade Deus vai ajudar a gente que espera. É verdade que se desespera, é verdade, mas jamais eu deixarei o meu sertão.